Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e voltamos hoje com mais uma aula do componente Movimento e Ação dentro do eixo de Educação Física, certo? Então, nossa aula hoje, é uma aula bastante legal, uma aula interessante, Acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar nesse tipo de ginástica que eu trouxe hoje, Mas a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ginástica natural, É uma ginástica, uma forma de exercitação do corpo que envolve elementos da natureza, É uma ginástica aí que a gente vai estar trabalhando não só com o corpo, mas é uma atividade que a gente vai estar trabalhando com o corpo e com a mente, Então a gente vai entender um pouquinho como é essa ginástica, como ela foi criada, onde ela foi criada. E também vai ter algumas propostas aí de exercício, além da gente entender quais os benefícios dessa ginástica para o nosso dia a dia, tá bom? Então vamos começar. O que seria a ginástica natural, Pelo próprio nome natural, ele envolve o quê? A natureza, Então a gente vai estar utilizando elementos da natureza, certo? Então, essa ginástica ela foi criada como? Ela foi desenvolvida lá nos anos 90 pelo professor de Educação Física Álvaro Romano, certo? Esse professor de Educação Física, ele é brasileiro, certo? Então, para você já ir imaginando, gente, ele é brasileiro, então essa ginástica surgiu aonde, Sim, ela surgiu aqui no Brasil, certo? Então, a ginástica natural, ela nasceu a partir do desejo que ele tinha de criar uma modalidade que ligasse os movimentos humanos, mas dentro de uma questão mais natural, sem uso de aparelhos, sem uso de equipamento, e que a gente utilizasse como o principal fonte de exercício o nosso próprio corpo, certo? Mas ele também buscou um método de ginástica que trabalhasse principalmente um equilíbrio entre corpo e mente, certo? Então, o seu objetivo era uma ginástica que não precisasse de aparelhos, como eu havia falado, E os movimentos, eles fossem, como é que eu posso dizer? Movimentos complicados que deixassem os praticantes bem física e mentalmente. Então, assim, não é uma ginástica tão fácil, mas também ela não é tão difícil. O que vai precisar para a realização dela é um pouco de paciência, para poder desenvolver aí os movimentos de forma correta e também a gente começar a desenvolver aí essa relação, de ser paciente, ter calma em realizar as coisas. Por isso que ela está relacionada com esse equilíbrio aí também da mente. Então, pensando nessa proposta do professor Álvaro, o que foi que ele trouxe aí em relação a essa ginástica? A ginástica natural, ele observou primeiramente os movimentos que os homens das cavernas realizavam, os movimentos do período primitivo, Então ele quis também pegar esses movimentos. Ele quis observar também o movimento de vários tipos de animais, como eles se movimentavam na natureza, certo? E como eles interagiam com o seu ambiente, Outra coisa também, ele queria trazer movimentos harmônicos, Então, movimentos, não movimentos acelerados, Movimentos mais ritmados, movimentos mais lentos, E eles também pensou numa perspectiva de criar exercícios que não tivesse lesão. Então, é importante a gente pensar nisso, Um exercício que nos traga um bem-estar, mas não que nos cause nenhum problema, nenhum machucado. Então ele queria trazer essa perspectiva aí para os exercícios. Ainda em relação a essa questão aí da importância da ginástica natural, vamos observar que os movimentos da ginástica natural foram desenvolvidos para trabalhar não somente o corpo, mas a mente e a consciência corporal. Vê só, eu já falei que a gente vai trabalhar o corpo em exercício, mas em equilíbrio com a mente, mas a gente também tem que definir uma consciência corporal. O que seria isso? Essa consciência é a gente saber quais os momentos que a gente vai estar utilizando certos movimentos. É eu reconhecer o meu corpo,
certo? Entender a função dele e entender a função dos meus movimentos que eu vou estar realizando, certo? Outra coisa, essa ginástica, para quem é um pouquinho gordinho, né, é uma ginástica também indicada para quem quer emagrecer, né? Porque ela traz aí benefícios em relação à queima de gorduras, certo? O que torna essa ginástica natural uma atividade completa. Vê só que coisa tão bonita, né? Uma ginástica completa que a gente trabalha corpo, mente e saúde, né? Então, dentro dessa organização aí, para vocês pensarem, o professor apresentou uma ginástica tão legal, acho que eu vou começar a mudar meus hábitos, meu dia a dia, né? Vou começar a realizar esses exercícios aí para trazer mais benefícios para a minha vida, ok? Alguns desses movimentos da ginástica natural vai trabalhar com o quê? Né? Que é importante a gente ver que a gente está trabalhando com esses movimentos animais, mas como é esses movimentos? Né? Então vamos observar que alguns movimentos eles imitam acrobacias dos macacos e outros as passadas dos felinos e até alguns movimentos do solo do jiu-jitsu que são incorporados à sua prática. Vamos lá. Quando ele fala isso, é que ele observou alguns movimentos, por exemplo, que os macacos realizavam, a forma de deslocamento deles, né, onde eles podem estar utilizando principalmente a força dos braços, certo? Ou a gente vai observar as passadas que os felinos dão, por exemplo, o leão, como é que o leão ele caminha, né? Ou como é que ele corre, né? Então ele está observando sempre esses movimentos que vão estar sempre trazendo essa relação com o desenvolvimento de alguns grupos musculares. Outra coisa interessante da ginástica natural é que vai utilizar movimentos de uma arte marcial aí, que eu acredito que alguns de vocês já devem conhecer, que é o jiu-jitsu, né? Então tem elementos que se realizam no chão, né? E ele também utiliza aí nas suas vivências. E outra coisa, não só isso, ele também utiliza movimentos da yoga, né, que é uma prática aí terapêutica e relaxante que envolve também a questão da ginástica, né? Então, para que vocês observem que essa ginástica natural, ela é realmente completa porque ela vai utilizar não só uma única coisa, ela vai estar utilizando tudo em conjunto, né? É como se ela estivesse reaproveitando todas as outras práticas para criar a sua possibilidade de exercitação. Então, onde foi que essa ginástica natural foi criada? Como eu falei no começo, ela foi criada aqui no Brasil, então é uma ginástica brasileira, né? E ela foi desenvolvida lá no estado do Rio de Janeiro, certo? Essa ginástica, ela pode ser utilizada aonde, professor? Em casa, na escola, nas praias, nas praças. Então, é uma ginástica que ela tem que estar em contato principalmente com a natureza, né? E como você não precisa de nenhum material, você pode realizar nesses espaços tranquilamente, certo? Então, essa ginástica, ela foi criada no Rio de Janeiro, como foi falado, e 7 anos depois ela chegou a São Paulo. E o professor que criou essa ginástica, ele realmente deu o nome de ginástica natural apenas em 1991. Então, para que a gente observe que não é uma ginástica tão antiga como as outras, né? Ela é uma ginástica bem mais recente. E quais os benefícios a ginástica natural ela vai trazer para o nosso dia a dia? Então, dependendo da forma que vai ser praticada, né, da intensidade dessa prática, a gente pode fazer o quê? A gente pode queimar até 600 calorias, vê só, 600 calorias numa sessão de ginástica natural, certo? E isso em quanto tempo, professor? Numa aula apenas de 1 hora. Então, a gente em 1 hora de aula de ginástica natural, a gente pode queimar 600 calorias para quem quer perder peso, certo? Porém, essas vantagens elas vão muito mais além do que a perca de peso. Então, ela traz muito mais benefícios para a realização dessa prática. E a gente vai conhecer agora, assim, quais são alguns desses principais benefícios. O primeiro é uma ginástica que não necessita de máquina, equipamentos e somente vai ter utilização do nosso próprio corpo. Então a gente vai utilizar o peso do corpo como uma forma de conseguir benefícios, principalmente na definição do corpo ou principalmente benefícios em relação ao aumento da nossa musculatura, certo? A gente vai pensar também da seguinte forma:
que você pode praticar a ginástica natural independente da sua idade ou peso. Realmente, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, que a ginástica natural, né, ela pode ser realizada por pessoas idosas, por crianças, por jovens, por adultos. Então é uma atividade que a gente pode juntar a família e tentar fazer alguns exercícios, tá certo? Ela vai melhorar também a flexibilidade e o equilíbrio. Vamos lembrar também da seguinte questão, né? Que a ginástica natural ela vai ter que ser realizada de forma gradativa, né? A gente também não pode forçar o nosso corpo logo de imediato. Se eu estou iniciando um exercício e eu quero que ele me traga benefício, então eu tenho que começar a fazer aos pouquinhos, tá certo? Então esse movimento aí, ele tem que ser gradativo. Então de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo realizar os exercícios. Então, é uma atividade que a gente pode juntar toda a família na sala, ou se tiver uma garagem, ou também quando a gente for numa praia, que é um ambiente mais aberto e a gente pode executar alguns desses exercícios. Ainda sobre esses benefícios, ela trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo, além de aumentar a consciência do corpo, como a gente já falou. Pode ser praticada ao ar livre, na praia, no quintal, na sala e em qualquer parte de outro lugar. E ela também fortalece a musculatura, que irá melhorar a sua postura corporal. Um outro critério, além de melhorar essa questão da musculatura, vai melhorar a nossa postura. Os exercícios assim da ginástica natural são exercícios posturais, né? Exercícios mais corretivos. Então a gente vai estar sempre corrigindo a má postura, principalmente a gente que vive assim, ó, um pouco corcundo, né? Que o nosso ombro vai todo para baixo. Então a gente dentro dessa ginástica tende a ter uma melhoria, principalmente da postura da nossa coluna, ok? Então, vamos observar como é que esses exercícios estão organizados, né? Então, como toda forma de ginástica, ela não é um exercício que a gente vai fazer assim de bolo. Então, a gente não vai fazer ela de forma aleatória. Tem uma organização que a gente deve seguir, certo? Para que a gente não sofra nenhum risco de lesão ou nenhum dano lá na frente. Então, vamos observar. A ginástica natural, a gente pode partir do princípio de que a gente começa como iniciante. Então, a gente vai trabalhar exercícios de alongamento e flexibilidade. Então, nos exercícios de alongamento e flexibilidade, a gente vai começar a preparar o nosso corpo, certo? Para atividades mais complexas lá na frente. Então, é importante a gente seguir com atividades mais leves, mais moderadas, para que a gente não sofra riscos lá na frente. Depois que a gente sair do modo iniciante, nós vamos para o intermediário e, por fim, vamos para o modo avançado. E esses exercícios vão estar já voltados para outras capacidades, para força e para velocidade. Então, para que a gente observe que essa organização de exercícios dentro da ginástica natural, elas vão possibilitar melhorias tanto nas condições físicas quanto nas condições mentais, mas aí a gente vai estar tratando também um exercício de forma organizada para o nosso dia a dia. Então, algumas dicas para a gente poder obter todos esses benefícios, né? Que a gente falou da ginástica natural. Então vamos observar que para evitar as lesões, não comece a prática sem aquecimento. Alongue e faça movimentos suaves para deixar a musculatura pronta para a atividade. Comece com exercícios de ginástica natural mais simples, aumentando a dificuldade à medida que o exercício e a flexibilidade forem aumentando, certo? Então, para que vocês vejam sobre aquela questão que eu falei antes, para a gente evitar lesões, vamos se alongar, vamos aquecer, certo? E vamos também fazer exercícios gradativos, para que a gente não se machuque durante o exercício. Quando a gente for vendo que está tendo um bom desenvolvimento deles, né? Aí a gente vai aumentando o grau dos exercícios. Continuando. Para obter melhores resultados com a ginástica natural, a recomendação é que a gente se exercite de 2 a 3 vezes por semana, sempre respeitando o limite do nosso corpo. E se estiver se exercitando em casa ao ar livre, tome cuidado com superfícies escorregadias. Vê só. Para que a gente consiga ter realmente esses benefícios bem garantidos, 2 a 3 vezes por semana é o indicado que a gente faça esses exercícios. Mas lembrar, respeitar sempre o limite do nosso corpo.
o nosso corpo vai se preparando aos poucos para receber alguns tipos de exercícios em específico. E outra coisa, quando a gente for se exercitar, evitar estar em lugares escorregadios, porque como a ginástica natural a gente utiliza muito os elementos no chão, essa superfície ela não pode estar lisa ou escorregadia para que a gente não caia ou frature nenhum membro do nosso corpo. E dentro dessa proposta, né, eu trouxe para vocês aqui alguns exercícios, já que a ginástica natural ela apresenta exercícios relacionados com o movimento dos animais, né? Então eu trouxe aí alguns desses movimentos. O primeiro movimento, como vocês podem ver aí na imagem, é o movimento do gorila, né? Veja que a gente vai andando, ó, de um lado para o outro lateralmente, sempre usando os apoios com o chão, tá vendo? O segundo, nós temos o caranguejo, certo? Veja, ó, a forma como a gente vai estar utilizando 4 apoios, né? Os nossos braços, os nossos pés no chão. O próximo é o movimento do sapo, né? Sempre, ó, os 4 apoios, mas aí a gente vai estar utilizando o quê? Pequenos saltos para se deslocar. A próxima imagem, a gente pode ver que é o movimento relacionado ao urso, né? Vejam aí também, mais uma vez, utilizando os 4 apoios, né? Utilizando os membros superiores e os membros inferiores. Temos essa posição aí, ó, que é mais estático, né? Onde a gente vai estar fazendo a aranha, né? Onde a gente vai estar abrindo os braços e as pernas em apoio ao solo, certo? Então, a atividade aí mais de resistência. O leão, né? Vejam, é a forma como os animais eles andam, né? Então, por isso que a gente está representando aí, ó, a forma como o leão ele vai se movimentando aí no chão. E temos o movimento da borboleta, onde a gente, sentadinho aí no chão, a gente pode juntar os pés com as mãos e a gente bater as pernas como se fosse a asa da borboleta. Então, para que vocês observem que legal, exercícios que simbolizam os animais, que simbolizam a forma de movimentação deles na natureza e que vão trazer benefícios para o nosso corpo, né? É uma forma de exercitação e também uma forma lúdica de fazer os exercícios, não é verdade? Então, como desafio da semana, eu quero que vocês peguem aí um desses movimentos aí que vocês viram de alguns desses animais e realizem em casa, né? Para que vocês comecem a se habituar aí a esse tipo de movimentação, esse tipo de exercício, tá certo? Como frase da semana, eu deixei para vocês. Você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece e mais esperto do que acredita. Então, lembra sempre aí dessas reflexões para vocês levarem para o dia a dia de vocês e transformar o dia de vocês, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham compreendido como foi criada essa ginástica natural, quem foi o criador, né? Os exercícios para vocês realizarem em casa, as possibilidades de movimentação. E também você pode pensar um outro tipo de animal que você saiba como ele se movimenta e tentar se movimentar em casa. É uma forma também de se relacionar com a ginástica natural. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até a próxima.